Chegamos no capítulo 11 de Atos. Esse capítulo tem uma duração de quase 3 anos, porque ele começa no ano 41 depois de Cristo e termina ao fim do ano 43 depois de Cristo. Porque o capítulo 12 é ano 44 depois de Cristo. E dentro desse capítulo 11 aqui, nós vamos ver os acontecimentos com Pedro. E lembra que nós falamos na parte 15 que Paulo foi visitar Pedro em Jerusalém e passou 15 dias lá com ele? Pois é, vai estar nesse capítulo 11 essa memória. Então começa no ano 41 depois de Cristo, e nesse ano Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Pedro tinha uma resistência muito forte para pregar para os gentios. Então, ai de nós se fôssemos depender de Pedro. Por sorte, a graça de Deus induziu Pedro a alcançar também os gentios. Capítulo 11. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: calma lá, vou explicar. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de espírito, numa visão, vi vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais na terra, quadrúpede e feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma, nenhuma imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou-se a recolher no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então nós já descobrimos que aquele lençol de animais não era para comer qualquer animal, não. Estava se tratando de gente impura, que eles consideravam impura. Verso 19, então. E os que foram dispersos pela perseguição
que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e converteu-se ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Pronto, 2 anos se passaram. Agora já chegamos no ano 43 depois de Cristo. Agora Paulo vai se encontrar com Pedro. E partiu Barnabé de Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome e todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Pronto, começamos no ano 41 depois de Cristo e terminamos no ano 43 depois de Cristo, no fim de 43, porque o próximo capítulo, que é o 12, já estaremos no ano 44 depois de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima parte. Esta é a parte 17. Que Deus abençoe sua vida até.